Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai trabalhar aí as transmissões de calor, as formas como a energia térmica transita dentro do mesmo corpo ou até de um corpo para o outro, tá? Mas aqui vamos analisar única e exclusivamente dentro da mesma substância, beleza? Então vamos lá. Primeira forma de transmissão de calor é essa que está aí à esquerda de vocês, chamada de condução. Então, o que seria essa tal condução de calor ou condução térmica, pessoal? Olha só, aí na imagem você vê que você tem tipo uma sopinha, né? O que eu consigo entender aí? A gente pode pensar assim, a sopa normalmente ela é servida quente, né? Vamos trocar termos quente e frio para maior temperatura e menor temperatura? Ou até se você se sentir mais à vontade, maior agitação térmica e menor agitação térmica. Então, como que isso está acontecendo, né? Você tem aí a colher de metal, isso é importante, ela ser de metal é importante, imersa aí dentro desse material que é a sopa, que tem alta agitação térmica, que possui alta temperatura. Então, o que vai acontecer? No momento que você coloca a colher lá dentro, as moléculas que compõem o metal, sendo o metal um bom condutor térmico, ou seja, conduz com mais facilidade a temperatura, você vai perceber que a ponta da colher aqui em cima pode esquentar. Bom, mas como esse fenômeno acontece? Veja, no momento que eu coloco a colher de metal em contato com o material que está com maior agitação térmica, você tem aí a ponta da colher começando a receber calor da sopa. E isso faz com que as moléculas que estão na ponta da colher, se eu der um zoom nelas e imaginar que elas têm este arranjo molecular, sendo aqui nos vértices deste cubo as minhas moléculas, eu vou começar a perceber que as moléculas elas começam a se agitar mais, recebendo energia térmica, minha temperatura aumenta, ou seja, aumenta-se a agitação molecular. Portanto, aqui você vai perceber que as moléculas elas vão começar a ficar agitadas, elas vão começar a se agitar. Isso vai fazer com que uma molécula comece a se chocar umas com as outras. E isso vai fazer com que eu tenha, através desse choque, a transmissão dessa energia térmica molécula por molécula. Então imagina que eu tenho uma molécula aqui e uma aqui. Essa aqui começa a agitar tanto que bate nessa. Essa aqui recebendo a pancada começa a mexer e bate na do lado. E aí você tem uma reação em cadeia. Por isso que, ao deixar a colher, a ponta da colher em contato com o material que tem maior temperatura, eu posso sentir a ponta da colher já sendo esquentada, ou seja, recebendo essa energia térmica, pessoal. Portanto, como ocorre a condução? Primeiro, acontece em materiais sólidos e ocorre molécula por molécula. Tudo bem? Agora, o outro tipo de transmissão de calor, outra forma de se transmitir calor, é por essa daí apresentada para vocês, chamada de convecção. Tá? Onde que a gente observa a convecção? Acontece em diversos locais no planeta. Tá? Acontece com magma terrestre, lá no manto, acontece com correntes de ar, acontece com uma caneca cheia de água que você está colocando na boca do fogão. Então acontece em várias situações. Aqui o exemplo que eu coloquei é o exemplo aí da água sendo esquentada, sendo aquecida na boca de um fogão. Então vamos supor essa situação aí, tudo bem? O que vai acontecer com a água? Bom, a parte da água que vai receber essa energia térmica primeiro está lá embaixo, certo? Então é a parte que está mais próxima da minha fonte. Aqui, ó, é esta região de baixo do meu recipiente. Então veja, como esta parte da água é a que recebe primeiro a minha, como é que eu posso dizer, a minha energia térmica em si, que está sendo fornecida pela boca do fogão, as moléculas que estão lá embaixo, elas vão começar a se agitar primeiro. Então, veja, elas começando a se agitar primeiro, o que vai acontecer? Elas vão começar a se espaçar mais. Por quê? Temos aí uma substância líquida. Isso pode acontecer num gás também, né? Então, primeiro, convecção já acontece em líquidos e gases, ok? Então, essa parte de baixo começa a se agitar
e essa agitação faz com que as moléculas criem um espaçamento maior. Conforme eu aumento o espaçamento, eu aumento o volume, tecnicamente, né, entre as moléculas, e isso faz com que eu tenha aí uma mudança na densidade daquela própria água. Então, o material, a água que está mais acima, ela não está recebendo tanta energia térmica do que a que está embaixo. A que está embaixo, ela vai aquecer primeiro, ela vai ficar mais quente, ou seja, terá uma maior agitação molecular, e vai ter aí uma subida, pessoal, em relação à água que está em cima. A água que está mais fria, ela vai descer, e a mais quente vai subir, criando esse movimento circular, um movimento convectivo. O material mais frio desce e o mais quente sobe por diferença de densidade. Tudo bem? Então aqui, pessoal, a gente tem que montar essa relação. Veja, quente, a densidade eu chamei de dQ, e frio eu chamei de dF. Como o material menos denso fica acima, eu posso afirmar que o material mais quente é menos denso do que o material mais frio. Logo, eu posso escrever essa relação. A densidade do material frio é maior do que a densidade do material quente. Pessoal, na casa de vocês, vocês podem perceber isso quando você abre o freezer. Se na sua geladeira o freezer ele é em cima, quando você abrir, você vai ver que o material frio vai descer. Porque o material mais frio está mais denso do que o ar da cozinha. Tudo bem, pessoal? Então aí temos como principais formas de transmissão a primeira, condução, a segunda, convecção. Vamos dar uma olhadinha agora na terceira e última forma, chamada de radiação ou até irradiação. Bom, galera, tá aí a radiação. O que a gente consegue entender por radiação, pessoal? Veja, a primeira forma de calor que a gente viu foi a condução. A segunda foi a convecção. Pare e pense um pouquinho. O que essas duas formas de transmissão de calor possuíam em comum? Ambas necessitavam de meios materiais para se propagar, para que fosse transmitida. A condução dependia de um meio sólido, a convecção meios líquidos e gasosos. Então, a terceira forma de calor transmitida é aquela que a gente consegue observar que o nosso Sol faz. Se imaginarmos o Sol e a Terra, galera, tá fora de escala, tá bom? A Terra é bem menor do que isso comparado ao Sol. Eu exagerei para que vocês pudessem visualizar. Então imagina o Sol como a nossa estrela aí do nosso sistema, e por ser uma estrela, ele realiza fusão nuclear. Essa fusão nuclear irradia, emite para todas as direções e sentido o que a gente chama na física de ondas eletromagnéticas. Calor pode ser uma onda eletromagnética, professor? Pode sim. Então essa onda eletromagnética, o interessante dela é que ela viaja nesse caminho entre o Sol e a Terra. O que tem entre o Sol e a Terra, pessoal? O vácuo, ou seja, o nosso meio com menor número de átomos por metro quadrado. Isso significa que ele não é considerado um meio material. Lembrando que átomos compõem matéria. Se aquele meio não possui átomos, ou possui bem pouco, a gente diz que aquele meio não é um meio material. E a gente chama isso de vácuo. Então a onda eletromagnética ela consegue viajar no vácuo do Sol até a gente aí. Portanto, a radiação é a forma de calor transmitida que não precisa de um meio material para se propagar. Exemplo, Sol, Terra. Tudo bem, galera? Bom, por hoje ficamos por aqui. A nossa teoria sobre transmissões de calor abordava essas três formas de se transmitir calor. Espero que eu possa ter ajudado. Obrigado pela atenção de todos. Um beijo. Até mais, galera.